em Gênesis, capítulo 18, versículo 23 em diante, está falando de um contexto onde Abraão teve uma visita de alguns anjos. A Bíblia descreve como 3 varões que apareceram à sua frente. E eles tinham uma missão de ver o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, porque havia subido um clamor muito alto, pedidos, de socorro de Sodoma e Gomorra ao Senhor, porque era uma cidade onde havia muito pecado. Era uma cidade devassa, uma cidade avassaladora, Sodoma e Gomorra. E então Abraão foi visitado por esses anjos e havia uma notícia de que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, então, neste versículo 23 em diante, ele começa a orar ao Senhor. Abraão conhece a misericórdia do Senhor, ele conhece a justiça, porque era preciso julgar aquela cidade que oprimia o seu povo, que era devassa, que era perversa, que era muito maligna. Sodoma e Gomorra eram muito malignas. E Abraão sabia que Deus iria trazer o julgamento sobre aquelas pessoas. Mas Abraão também sabia que Deus era um Deus justo, mas um Deus misericordioso. Então ele ora no capítulo 18, versículo 23 em diante. Abraão aproximou-se do Senhor e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão ali? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por causa deles. Respondeu Abraão: agora que me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos ímpios? Não destruirei se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar, lhe disse: se porventura acharem-se ali 40, respondeu: não farei por causa dos 40. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se achar ali 30. Continuou Abraão: agora que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por causa dos 20. Disse ainda Abraão: ora, não se ire, Senhor, pois só mais dessa vez eu vou falar. Se porventura se acharem ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor logo que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. Veja, aqui neste trecho, que você pode depois ler com mais calma, inclusive todo o capítulo 18, nós vemos que Deus falou que iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, lembrando-se da misericórdia de Deus, falou: Senhor, ele orou ao Senhor: Senhor, eu sei que aquela cidade é terrível, aquele lugar só tem muita gente ruim, muito pecado, muita injustiça, muita maldade naquele lugar. E o Senhor vai julgar, meu Deus. Mas, Senhor, se tiver 50 justos de toda a cidade, o Senhor ia tratar um justo igual a um ímpio? Veja, justo é aquele que é reto diante do Senhor, e ímpio é aquele que não tem o Senhor. Então Abraão estava dizendo isso: o Senhor vai tratar
uma pessoa, um justo, igual ao ímpio, vai matar 50 justos, 50 pessoas que te amam, por causa daquela cidade ali, Senhor? O Senhor vai tratar igual, vai julgar alguém que te serve igual alguém que nem te conhece? Aí o Senhor falou: olha, Abraão, se eu achar 50, eu poupo a cidade. Aí Abraão pensou, falou: ai, não deve ter 50 justo naquele lugar, porque é terrível. E aí ele orou de novo: Senhor, olha, o Senhor já falou comigo, eu vou me atrever a falar de novo. O Senhor pouparia a cidade se dos 50 faltar 5? Ou seja, se tiver 45? Senhor, Abraão, se tiver 45, tá bom, eu poupo a cidade, eu não vou destruir. Ah, Senhor, mas então, olha, eu só sou pó e cinza, né? Abraão já começa assim meio constrangido de entrar na presença do Senhor, porque Abraão vai pedindo para Deus mudar de ideia sobre aquele julgamento e trazer a misericórdia antes da justiça. Você vê que Deus iria destruir, ele fala: se tiver 50, e Deus já muda de ideia e fala: por 50 eu poupo. Aí Abraão vai lá de novo, Deus muda de ideia de novo: por 45 eu poupo. Ele vai lá de novo: mas Deus, desculpa falar com o Senhor, olha, eu sou só um homem, eu não sou nada, o Senhor que é soberano, mas e se tiver 30? O Senhor: tá bom, por 30 eu poupo. E ele vai baixando as contas aqui: Senhor, se tiver 20, porque quando ele pensa em 30, ele começa a fazer as contas das pessoas que ele conhece justa, e ele vê, fala: meu, não tem 30 pessoas. Aí ele baixa para 20. Senhor, então, e 20? O Senhor pouparia se fosse 20? Aí o Senhor de novo muda de ideia e fala: tá bom, Abraão, por causa de 20 eu vou trazer minha misericórdia ao invés da minha justiça. Aí ele: ai, Senhor, então eu me atrevo a falar de novo, e 10? Aí ele fala: tá bom, por causa de 10 eu vou poupar. E a palavra diz que o Senhor se foi logo que acabou de falar Abraão. Isso significa que o Senhor parou, parou ali a sua sentença sobre Sodoma e Gomorra, sobre os 10, porque Abraão parou de interceder, porque Abraão ali acabou. Portanto, com essa história, eu queria lembrar você do que Abraão fez com a sua oração. Com a sua oração, Abraão conseguiu fazer com que Deus trouxesse a sua misericórdia e não a sua justiça. Veja, Deus não muda de ideia porque nós vamos pôr a nossa vontade, mas não. É de acordo com os princípios da palavra de Deus. Abraão apelou para a misericórdia de Deus. E eu gostaria de incentivar você a também apelar à misericórdia de Deus. Pela sua família, a começar pela sua família. Comece a orar pelo seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus tios, seus sobrinhos. E pedir: Senhor, assim como o Senhor se mostrou tão misericordioso ali na oração com Abraão, perdoa a minha família, perdoa o pecado deles e muda, Senhor, a tua visão sobre eles, mas traz a tua misericórdia, renova as tuas esperanças nessa minha família. Ore pela tua igreja, ore pelo Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia. Estamos vivendo um momento tão difícil no Brasil, uma crise tão grande financeira. Ore para que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor olhe para aqueles que estão clamando e pedindo para o Senhor ter misericórdia do Brasil. Seja você um intercessor pela nossa nação, seja você um intercessor pela sua cidade. Sua cidade está violenta, tem tantos problemas. Ore para que o Senhor tenha misericórdia. Ore para que o Senhor mude a vida das pessoas, para que transforme os corações, porque o Senhor ouvirá. Porque a sua misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Se você orar, se você interceder, eu creio que o Senhor poderá mudar a história de uma nação. E lembre-se,
A palavra do Senhor diz que Ele trará cada um de nós a prestar conta de todas as coisas que fazemos. Peça perdão diariamente, fale com o Senhor diariamente, para que o Espírito Santo revele a você aquilo que tem afastado o seu coração de Deus, para que você tenha a presença de Deus constantemente. Peça perdão pelos seus pecados, que Deus mostre aquilo que às vezes nem a gente consegue ver. E ore e peça para que Deus abençoe a sua família, para que abençoe a sua cidade, como Abraão orou, para que Deus não a destrua, mas para que Deus tenha misericórdia. Para você aí de Moçambique, do Projeto CAN, ore pela sua família. Professor, comece a orar primeiro pela tua família, primeiro pelos teus filhos, pela tua esposa, pelos teus pais, pela tua descendência, pelos seus tios, pelos seus avós. E então ore pelas suas crianças, por este projeto. Não deixe de orar pela tua família, porque o Senhor também perguntará a nós, quando nós estivermos lá no céu, onde está a tua família? Dedique o seu tempo de oração pelo teu marido, pela tua esposa. Se eles não conhecem a Jesus, ore para que o Senhor complete esta obra. Seja você o intercessor da tua casa, porque o Senhor nos pede que nós cuidemos de nossas famílias e então nós cuidemos dos ministérios. Amém? Que seja essa palavra um incentivo a você para orar, ainda hoje, ainda agora, em nome de Jesus. Senhor, que esta palavra venha ser revelada profundamente no coração de cada um que está assistindo este vídeo. Que venha ser tocado e revelado do poder da tua palavra. Que meditem, Senhor, ó Deus, no poder da oração intercessória. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo guie o coração de cada um deles para compreender os pecados que estão cometendo. E começa em mim, Senhor. Tira toda a soberba, todo o orgulho que nos impede de te conhecer, porque nós declaramos que precisamos de Ti. Abençoe cada um de nós para orar pela nossa cidade, a começar pela nossa família, nossa igreja e os nossos ministérios. E pelo nosso país. Abençoa Moçambique, abençoa o Brasil e cada nação, Senhor. Levanta pessoas para orar em cada um desses países, em cada uma dessas tribos, culturas, para que clamem ao Senhor e que o Senhor derrame a tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque, Senhor, nós somos feitos para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e que você levante como um intercessor, um guerreiro em oração, em nome de Jesus, amém.